6. Hoje eu vou terminar, essa é a parte 3. Hoje eu vou terminar essa série, Deus ouve nossas orações. Eu preguei a parte 1, lemos o Salmo 66, versos 19 e 20, e esse é o nosso texto base, e eu quero ler novamente com vocês. As palavras do rei Davi: entretanto Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim a sua graça. Depois lemos o Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, nós não vamos ler agora, mas mostramos que Deus faz tudo em resposta à oração. Deus, Ele escolheu a oração como meio onde nós podemos comunicar com Ele, e Ele responde aquilo que nós pedimos. Eu falei semana passada que Deus não escuta reclamação. Pare de reclamar, pare de murmurar. Isso desagrada extremamente o Senhor. O Senhor gosta de adoração. O Senhor ama ouvir clamor, quando clamamos ao Senhor. Semana passada eu falei 3 coisas que nos impedem de ter respostas. Por que nossas orações são impedidas? Primeiro, quando estamos em pecado. Pecado não confessado bloqueia o fluxo de poder na nossa vida. Pecado não confessado é como um cano que foi bloqueado, entupido, e não passa mais, não flui mais a água do Espírito. Então qualquer tipo de pecado nos afasta de Deus. Eu falei de um pecado específico semana passada, que é o orgulho. Esse pecado talvez consideramos ele como o pai de todos os outros pecados. Foi o primeiro pecado cometido em toda a história por Lúcifer lá no céu. A partir do momento em que ele foi orgulhoso, em que ele quis ser independente de Deus, Deus lançou ele por terra, e o nome dele agora é Satanás, o adversário, ou o diabo, o enganador. Então, o orgulho é um tipo de pecado que Deus abomina. E nós lemos aqui que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Fizemos até um teatro aqui, de manhã e de tarde, semana passada. Deus, Ele resiste o soberbo. Portas que Deus fecha, porque a pessoa está sendo soberba, orgulhosa, arrogante. Porque a raiz do orgulho é a independência de Deus. É um pecado contra a autoridade de Deus. Por isso que é tão grave. E a terceira coisa que falamos é quando a gente pede com desejo egoísta, ambições egoístas, só para satisfazer o nosso ego, para mostrar aos outros que a gente tem. Às vezes a gente está comparando, competindo. Às vezes nós temos ciúme em nosso coração e nós estamos pedindo coisas a Deus, querendo usar Deus para massagear o nosso ego. E eu falei que Deus supre necessidades. Deus, Ele não supre vaidades, Deus supre necessidades. Mas essa semana eu pensando, então antes de eu começar mesmo a palavra de hoje, eu só queria fazer um acréscimo aqui. Queridos, às vezes Deus nos dá mimos, certo? Às vezes Deus, Ele nos dá bônus extra. Deus, Ele supre necessidades, mas às vezes Ele nos dá, bênçãos extras. Por quê? Porque nós o honramos, nós o adoramos, nós o amamos de todo o coração, que é como um pai, certo? Que supra a necessidade do filho, mas ele diz assim: esse filho me ama tanto, esse filho me agrada tanto, ele me honra tanto, esse filho, ele está tão perto de mim, que eu vou dar a ele um mimo extra. Então acontece isso sim. Não é para suprir vaidade do nosso coração, certo? Mas é Deus dizendo assim: não, eu vou dar a Marcos e Cristiane uma casa nova. Eles já têm uma casa, mas eu vou dar uma casa nova. Por quê? Porque eles têm sido generosos, porque eles têm me honrado, eles têm colocado o meu nome em primeiro lugar. Eu quero dar esse mimo extra para eles. Então acontece isso também, e eu queria acrescentar isso à mensagem de domingo passado, tá bom? Então fecha parênteses, agora vamos para hoje.
o que faz Deus responder às nossas orações? Então, domingo passado eu falei o que não faz Deus responder, né? O que é que faz Deus fechar os céus? Agora, o que é que faz Deus abrir os céus? Primeira coisa, irmãos, é quando nós oramos de acordo com a sua palavra. Diga comigo, orações, vamos lá, mais forte, orações de acordo com a sua palavra. Eu ia beber água no microfone agora. Pode passar aí, tá? Isso aí, pode passar também. Mais para frente. Aí, o que faz Deus responder às nossas orações? Coloca o próximo agora. Orações de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Onde é que a vontade de Deus ela é expressa? Onde é que a gente conhece a vontade de Deus? Onde? Onde, gente? Na Bíblia. Pegue sua Bíblia aí, porque eu estou com a Bíblia aqui no iPad, mas pegue a sua Bíblia. Se tiver no celular, tudo bem, a gente não tem problema com Bíblia digital, mas pegue ela, olhe para ela e diga assim: a vontade de Deus está revelada neste livro. Por isso, se eu quero orar de acordo com a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia, conhecer a Bíblia. Amém? Como é que você vai orar de acordo com a vontade de Deus se você não conhece a vontade de Deus? Só se conhece a vontade de Deus lendo a sua palavra. Queridos, esse livro é a palavra de Deus. Ela não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. É diferente. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, imutável. Salmo 138, eu não coloquei aí, mas eu lembrei desse versículo, diz que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome, e Deus engrandeceu acima de tudo a sua palavra. Por isso que Satanás odeia esse livro, porque esse livro tem poder para transformar nossas vidas, transformar nossas finanças, transformar nossas emoções, transformar nossas famílias, transformar uma sociedade. A palavra de Deus pode transformar o mundo. Por isso o diabo odeia essa palavra. E ele já tentou destruir a Bíblia ao longo dos séculos e dos milênios. Muita perseguição contra a palavra. Nós estamos de novo experimentando isso. As ideologias que estão aí estão batendo de frente com a palavra. O que mais a gente está encontrando agora é a gente dizendo assim: não, a Bíblia tem que ser reescrita. A Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser novamente interpretada com as lentes da pós-modernidade. É isso que as pessoas estão dizendo. Pessoas famosas que são escutadas por milhões, celebridades que têm uma influência tremenda. Essas pessoas, elas estão dizendo que a Bíblia, em outras palavras, é um livro ultrapassado. É um livro que caducou, que precisa, que o homem inteligente, sábio, que o homem do século 21 traga uma nova luz para a Bíblia. Eu quero te dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, a eterna palavra de Deus. Ela é sempre atual, irmãos, sempre atual. Aquilo que o Gênesis falou serve até os dias de hoje e vai continuar servindo. Eu assisti um vídeo essa semana, dizendo que pode ser que um dia a Bíblia seja tirada das nossas mãos. Eu sei que o objetivo do diabo é esse, certo? Enquanto eu estava ouvindo esse vídeo, eu já pensei num plano de esconder a minha Bíblia. São teorias da conspiração, Teorias da conspiração. Vão tirar todas as Bíblias do mundo, vai queimar, vai rasgar. Mas aí eu disse: não, eu vou esconder minha Bíblia, eu vou cavar um buraco, e eu vou fazer uma parede com fundo falso, e eu vou esconder minha Bíblia. Mas aí nessa hora o Espírito Santo me disse: Marcos, mais do que uma Bíblia escondida,
por detrás de um fundo falso ou num buraco escondido. Eu quero a Bíblia em teu coração. Eu quero a minha palavra em teus lábios. Eu quero a minha palavra vivendo em você. Então, como é que eu oro de acordo com a vontade de Deus se eu não leio a palavra? Eu não conheço a palavra. Então, eu tenho um assunto que eu quero orar. Aí o que é que eu devo fazer antes de orar? Eu tenho que buscar na palavra o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Porque aí eu vou orar de acordo com a palavra. Eu vou buscar uma promessa. Você precisa ter uma promessa para colocá-la diante do Senhor em oração. Imagina você orando algo que Deus já quer. 99% já foi. Porque se eu estou orando algo que Deus quer, quem é o mais interessado em responder? Eu ou ele? Imagina que eu quero, certo, presentear o Iderlan e Tati com uma viagem para Nova York. Amém? Recebe? Eu quero. Aí eles dizem assim: vamos saber o que é que Marcos quer nos presentear. Vamos investigar, vamos perguntar. E aí alguém diz: olha, eu ouvi ele dizendo que quer dar a vocês uma viagem para Nova York. Aí eles vêm e me pedem. Como é que eu vou negar uma coisa que eu já queria dar? A única coisa que eu vou dizer: legal, eu só estava esperando vocês pedirem. Então está aqui, ó. Está aqui a passagem comprada, vão para Nova York. Porque quando Deus expressou na sua palavra a sua vontade, o que é que ele estava dizendo? Eu quero fazer a minha vontade. E vocês precisam pedir de acordo com a minha vontade. Vamos ler em Jeremias capítulo 1, verso 12. Jeremias 1:12 diz que Deus vela. O que é velar? Você vai para um velório, tem um corpo lá, e a gente está velando o corpo. O que é que significa isso? Vigiando. Vigiando. Você está passando horas, às vezes, né? Se é um familiar teu, você passa a noite toda velando o defunto. Você está ali vigiando. Olha o que diz Jeremias 1:12, e eu coloquei na Nova Almeida atualizada, porque na Almeida, revista atualizada, diz velar, mas na Nova Almeida diz assim: o Senhor me disse, você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus disse a Jeremias: Jeremias, você viu bem, porque ele teve uma visão, né? E aí você tem que ler o restante do capítulo para você entender, certo? E Jeremias viu uma amendoeira, e essa amendoeira estava florida. E aqui há um jogo de palavras, tá? Mas aí não é o que nos interessa. Eu só estou explicando porque Deus diz assim: você viu bem. E aí ele diz: porque eu estou vigiando. Deus está vigiando a sua palavra. Deus está vigiando a sua vontade. E o que nós temos que fazer, queridos, é descobrir a vontade de Deus e orar sobre esta vontade. Nós temos que ser específicos nos nossos pedidos. Eu sei o que Deus revelou e eu oro exatamente em cima desta palavra. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dar 2 exemplos práticos, tá? Mas antes dos exemplos, eu falei domingo passado, oração não é para mudar o coração de Deus. A oração e o jejum não é para mudar o coração de Deus. A oração e o jejum é para nos alinhar com o coração de Deus. Nosso coração se desvia com facilidade. Nós perdemos o foco muito rápido. Nós ou vamos para a direita ou para a esquerda, saímos do prumo.
Então, quando eu oro e jejuo, se alguém puder baixar um pouquinho, por favor, dando um pouco de microfonia aqui. Eu saio do prumo e eu preciso orar e jejuar para alinhar o meu coração com a palavra. Então eu não estou tentando numa queda de braços. Eu estou numa queda de braços com Deus. Eu estou orando e Deus vai mudar de opinião. Isso é uma completa insensatez. Por quê? Porque o eterno não muda. Amém? Um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele continua o mesmo. Então orar e jejuar não é para mudar Deus. Orar e jejuar é para mudar eu. Para me mudar. Eu alinho o meu coração. Por isso que Jesus no Pai Nosso disse que a tua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Olha para mim, o que é que você acha que é a vontade de Deus? Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Será que existe hoje desobediência no céu? Existe? Porque não existe mais possibilidade, tá? De queda de anjos. Não existe mais. Os que caíram junto com Lúcifer, que se tornou Satanás, os anjos caídos que se tornaram demônios, ali acabou. Não tem mais possibilidade de haver desobediência, rebelião no céu. Tem um filme aí, que é um filme mentiroso, Cidade dos Anjos, que diz que os anjos ainda hoje podem cair. Isso não está na Bíblia. A vontade de Deus no céu, ela é feita de forma perfeita, total e imediata. Diga comigo, perfeita, total e imediata. Faltou mais um item aqui. Diga, alegremente. Os anjos respondem a Deus de forma rápida, total e alegre. Por isso que a nossa obediência tem que ser rápida, total e alegre. A gente pede isso para os nossos filhos, né? Você tem que obedecer rapidamente, alegremente e totalmente. Obediência pela metade não é obediência. Obediência resmungando, reclamando, não é obediência. E obediência demorada não é obediência. Diga rapidamente, alegremente e totalmente. A vontade de Deus no céu é feita deste jeito. Os anjos obedecem assim. Então, assim como no céu, seja feita a tua vontade na terra. Então, meus irmãos, Deus é o maior interessado em responder às tuas orações e às minhas orações, desde que elas sejam feitas de acordo com sua vontade. Vou dar um exemplo agora, 2 exemplos de 2 textos. Eu estou orando, vamos dizer, pela salvação de um familiar. Quem aqui quer a salvação de um familiar? Tem alguém da tua família que precisa ser salvo? Levanta a mão. Pois eu vou te dar 2 textos para você, a partir de agora, orar com eles, tá bom? Vamos lá, primeiro texto é 1 Timóteo 2,4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4. Aqui está dizendo, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que Deus deseja que todos sejam salvos. Diga todos. Todos. Você sabe o que é todos em grego? Todos. Porque tem pregador, né, que para parecer mais, né, profundo, porque é no grego. No grego todos é todos. Os calvinistas têm um grave problema neste versículo. Se eles pudessem, eles arrancavam esse versículo e o próximo que eu vou ler, porque isso aqui é um problema sério. Deus deseja que todos sejam salvos. E a partícula aqui grega é paz, P-A-S. E paz significa todo, cada um, todo mundo. Então é difícil aqui dizer que é só os eleitos
que Deus deseja que sejam salvos. Mas, feita a minha crítica, sigamos. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que é que Paulo está dizendo? Que Deus quer que todo mundo seja salvo, que todos conheçam a sua verdade plenamente. O familiar que você está orando por ele, está incluído nesse versículo? Seu familiar faz parte desse todos. Ele é um ser humano, ele vive no planeta Terra, então ele faz parte desse versículo. Certo? E se tiver seres humanos em Marte, em outro lugar, vai incluir também, porque Deus está falando aqui da humanidade toda. Vamos para o próximo versículo, 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, Deus não demora. Deus não demora em responder a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Ele já explicou isso aqui antes. 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então Deus não está no nosso tempo. Aí ele diz, pelo contrário, Deus é paciente com vocês. Parece que está demorando, mas não é demora, é paciência. E aí Pedro diz, Deus não deseja que ninguém pereça. Agora você já aprendeu. Ninguém no grego é o quê? Ninguém. Ninguém exclui alguém. Que pergunta, né? Pensa comigo. Ninguém exclui alguém. Alguém está incluído em ninguém? Está. Viajou, né? Depois você pensa. Quando ele diz que ninguém, ele quer que se perca. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Pedro e Paulo estão concordando a respeito de algo. A vontade de Deus é que todos se salvem. Então você está orando pelo seu parente, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo seu cônjuge, pelo seu filho. Você está orando por um amigo, pela salvação desta pessoa. Aí eu te pergunto, você está orando de acordo com a vontade de Deus ou não? Vamos, gente. Você está orando pela salvação de alguém. Deus quer a salvação de alguém? Sim. Então você vai pegar esses dois textos. Senhor, eu estou aqui orando pela salvação do meu pai. E a tua palavra, você vai. E a tua palavra diz em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Pastor, para que isso? Deus não sabe o que ele escreveu? Não sabe. Mas ele quer ser lembrado. Ele quer ser lembrado. Certo? Tem gente que diz assim, Deus não precisa de oração em voz alta. Para que ficar orando, gritando? Deus é surdo? Não, Deus não é surdo, mas também Deus não é gagá. Deus não tem problema de ouvir oração em voz alta, assim como ele não tem problema de ouvir sussurros, certo? Então ele ouve sussurros, mas ele ouve gritos também, certo? Deus não está com problema de nervos para não ouvir orações altas. Pode orar em voz alta, que ele não vai ser afetado por isso, não. Da mesma forma Deus sabe a sua palavra? Sabe, mas nós precisamos lembrá-lo. Senhor, em 1 Timóteo 2,4 e em 2 Pedro 3,9, aí você abre a Bíblia e ora. Senhor, em 2 Timóteo 2,4 está dizendo que o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Pedro, Senhor, também disse, concordando com o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que o Senhor não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Senhor, então eu oro pela salvação do meu pai. Eu declaro essa palavra sobre ele. Aí eu te pergunto, Deus está preso à sua palavra. Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Amém? Então por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, para orar de acordo com a vontade de Deus. Tem pessoas que estão orando e não sabem o que Deus está pensando sobre aquilo.
Eu contei para vocês o testemunho da mãe que pediu para eu orar para que Deus matasse a namorada do filho dela, porque ela não gostava daquele namoro, ela não aprovava, então ela pediu para eu orar. E eu disse que eu não podia orar. Por quê? Como é que um pastor se nega a orar? Né? Aconteceu uma cena engraçada uma vez, né? Numa comunhão. Eu já tinha orado, a gente já tinha orado pelo alimento, aí no final o Cristiano disse, ora Marcos, eu disse, não. Menino, pastor não quer orar. Não, é porque eu já orei. Mas a oração nunca é demais. Aí eu orei de novo. Mas aquela oração que aquela mãe me pediu, eu não podia fazer. Por quê? Porque se eu orasse para Deus matar aquela moça, eu estava orando contra a vontade de Deus. Aí tu acha que Deus ia mudar a vontade dele para me responder? Não. Mas eu poderia dar o quê? Legalidade a Satanás para tocar na vida daquela moça. Então tem orações, irmãos, que é tipo uma feitiçaria. Você está orando contra a vontade de Deus, você está forçando a barra, você está querendo dobrar o braço do Senhor, e Ele está dizendo, eu não posso mudar a minha palavra. Eu não vou mudar a minha palavra para responder essa oração, porque essa oração que você está fazendo está fora da minha vontade. Ok? Vou abrir um parêntese aqui. Tá certo? Agora, tem coisas que você pede tanto, que você insiste tanto, e esse é um terreno perigosíssimo. Eu já vi pessoas que passaram no CCA, eles forçaram tanto, eles pediram tanto, eles insistiram tanto com uma coisa, que Deus disse, eu vou entregar você ao seu próprio desejo. Faça o que você quiser. E a pessoa insistiu, chutou a porta, entrou e se arrebentou. Então, existe também isso, de pessoas que insistem, e Deus então entrega essa pessoa ao seu próprio erro. Olhe para mim, nunca entre nesse território. Esse é o pior território que um crente pode entrar. É Deus dizer assim, já que você insistiu tanto, você vai ter o que você quer. Mas o Salmo 105, verso 19 diz, concedeu-lhes o que queria, mas fez definhar a sua alma. Uma vez Deus me disse isso a respeito de uma pessoa, há muitos anos atrás. Essa pessoa insistiu tanto, insistiu. Ela não ouviu conselhos, ela não procurou a vontade de Deus. Ela insistiu tanto, gente, que Deus concedeu o que queria. Eu sei que isso é um mistério, né? Porque se Deus é soberano, como é que Deus é soberano e vai conceder o que a pessoa queria, já que não era a vontade dele? É um mistério, mas está aí no Salmo. Confirma para mim, Cristiane, a referência, que eu acho que algumas pessoas aqui precisam marcar esse Salmo, sublinhar, marcar, né? Coloca o marca-texto aí em verde limão, para você nunca mais esquecer. É 115? Eu errei o capítulo do Salmo. Salmo não tem capítulo, né? Eu errei o Salmo, errei o versículo. É 106, 15. 106, 15. Certo? Concedeu-lhes o que queria. Concedeu-lhes o que eles desejavam. Mas a sua alma definhou. Essa é uma palavra de advertência aqui nessa manhã. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, primeira coisa é você orar de acordo com a vontade de Deus. Segunda coisa, segundo tipo de oração que Deus gosta de responder, é a oração quebrantada. É uma oração com uma atitude de quebrantamento e de humilhação. Se Deus resiste o soberbo, como a gente viu domingo passado, então Deus dá graça ao humilde. Abre comigo no Evangelho de Lucas.
Lucas 18, Jesus conta uma parábola. E parece mais uma cena que ele tinha visto. Ele conta essa história como parábola, mas parece que Jesus viu isso aqui acontecendo e transformou isso em uma parábola. Jesus também, Lucas 18, 9. Lucas 18, 9. Nós vamos do 9 ao 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, ou seja, se orgulhavam por se considerarem justos e desprezavam os outros. Gente que se acha mais espiritual, mais sábio, mais perto de Deus. Tem muito crente assim. Parece que só eles têm acesso ao trono da graça. Arrota espiritualidade, mas não é espiritualidade, certo? É orgulho espiritual travestido de espiritualidade. Muito cuidado. Eu já fui contagiado por este vírus. Tiago pregou aqui 15 dias atrás a cadeira de Moisés. Foi ou não foi? É o vírus de uma falsa espiritualidade. Você confia demais. Não, eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo. Vamos ver o que esse homem aqui disse. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu. Então o fariseu representa o religioso. Representa o que se considerava muito espiritual, mais perto de Deus do que os demais. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano é coletor de impostos, fiscal do governo, odiado naquela sociedade. Mateus era um coletor de impostos, né? Mateus, um dos discípulos de Jesus, era coletor de impostos. Ele era rejeitado pelos judeus. Então, publicano representa uma pessoa desprezada. Então os 2 foram para o templo orar. O fariseu ficou em pé. Olha a atitude física, porque o corpo fala. Tem um livrinho que é bem interessante. O corpo fala, certo? Agora mesmo eu estou pregando e o teu corpo está falando para mim. Eu estou vendo gente aqui, não vou nem dizer o que é que eu estou vendo, certo? Mas o seu corpo está falando. Eu não vou reproduzir para ninguém se sentir, né, que eu estou falando direto para você. Mas o corpo fala, certo? Então, ninguém está aqui assim, eu vou poder falar então. Né? Deixa eu olhar primeiro. Você está lá na cadeira, né? O que é que você está dizendo com isso? Né? Estou nem aí, estou... Cansado? Às vezes indiferente, né? Não estou prestando atenção, certo? E ele estava em pé e orava. E Jesus é muito, eita Jesus bom, eita Jesus cheiroso, viu? Porque Jesus não esconde nada. Orava de si mesmo para si mesmo. Então não era uma oração dirigida a Deus. Não passava do teto do templo, de si mesmo para si mesmo. E ela dizia, ó Deus, ele dizia, né? Graças te dou. Parece que eu estou ouvindo a voz do fariseu. Porque não sou como os demais homens. Roubadores. Ele estava olhando para o publicano. Coletor de impostos. Injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Então ele estava o que aqui? Apenas falando dos seus feitos, do que ele fazia, do que ele era, em pé, queixo erguido para a coroa não cair. E aí Jesus diz, o publicano, estando em pé, mas agora é diferente. Longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Então isso nos dá a entender que o fariseu estava, né, queixo erguido. O publicano estava com a cabeça baixa.
nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus. O publicano e o fariseu começam com ó Deus, é igual, ó Deus, ó Deus. Mas o publicano diz: tem pena de mim que sou pecador. O publicano olhou para si como ele realmente era. O fariseu olhou para si como ele não era. Ele se olhou, o publicano, com aquele olhar que você faz um mergulho dentro de você e diz: Senhor, eu não mereço teu favor, não mereço tua graça. Eu pequei, eu errei, eu pisei na bola. Senhor, mas tem misericórdia de mim, me perdoa, me aceita. Estende teus braços e me acolhe. Veja a diferença, irmãos, de atitude. Uma atitude é arrogante, a outra atitude é quebrantada. Alguém disse que a diferença entre o trigo e o joio é porque o trigo fica em pé o tempo todo quando está maduro? Não. O trigo, quando ele vai ficando maduro, a espiga vai ficando madura, o trigo vai se inclinando. O joio, quando fica, lá, brota lá, como se fosse fruto, mas não é, porque joio não tem fruto. São duas plantas bem parecidas, mas o joio continua em pé. O trigo se inclina. Sabe, irmãos, a segunda atitude que faz com que Deus ouça nossas orações é quando nos humilhamos diante dele. Diante do diabo, preste atenção, diante do diabo nós somos leões, mas diante de Deus nós somos ovelhas. Tem gente aqui que está invertendo. Diante do diabo é uma ovelha. Ô Satanás, não diabo, não toque em mim não, tenha pena de mim, Satanás. E diante de Deus você age com arrogância. Querido, diante de Deus você se humilha. Diante do diabo você enfrenta. São atitudes diferentes, mas é o mesmo coração, para a mesma pessoa. Leão e cordeiro, Jesus é o leão e é o cordeiro, mas depende da hora. Então diante de Deus eu me inclino, eu me humilho. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou falho, eu piso na bola. Eu erro com a minha esposa, eu erro com os meus filhos. Eu erro com as minhas ovelhas, estou falando de mim mesmo, tá? Essa tem que ser a minha oração. Eu não sou perfeito, Senhor, mas tem misericórdia de mim, ouve meu clamor, não com base em mim mesmo, mas com base na tua misericórdia, me ouve. E não ficar diante de Deus, dizendo, eu jejuo, eu oro. Uma vez a gente chegou na casa de uma pessoa, e a parede dela era coberta de diplomas. Todos os cursos que ele fez, ele colocou na parede. Até um curso de boneca de pano que ele fez, ele botou lá, Curso de como abrir uma garrafa PET, ele botou lá também. Aí eu já achei estranho, eu digo, tá fedendo isso aqui, porque orgulho fede. Aí fomos conversando, aí ele fez assim, eu oro muito. Pronto, quando ele disse isso, gente, eu fechei os ouvidos. Eu digo, eu não ouço mais nada. Por quê? Como é que um ser humano, comedor de feijão e arroz igual a mim, dizer, eu oro muito, eu oro demais? Não, irmãos. Ele poderia orar 24 horas por dia, jamais ele ia dizer isso. Concordam? Porque ele sempre, se a atitude dele fosse certa, ele diria o quê? Não estou orando o suficiente. Eu estou orando 5 horas, mas ainda não é bastante. Veja como é diferente. Não, eu leio demais a Bíblia. Irmãos, a atitude de quebrantamento, a atitude de humilhação diante de Deus, diz que eu continuo precisando dele todos os dias.
Agora, mês de julho, eu estou completando 36 anos que eu conheci a Cristo. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Que eu ainda não conheci o suficiente. Que eu ainda não tenho o bastante, não me satisfez. Eu ainda estou com fome, eu ainda estou com sede, eu ainda quero conhecer, eu quero conhecer a palavra. Tem coisas na minha vida que não mudaram ainda, mas vão mudar. Tem carnalidades que precisam sair da minha vida, tem coisas no meu temperamento que o Senhor quer trabalhar. Essa deve ser a nossa atitude. Eu sou uma obra em andamento, eu sou uma obra em construção. E para terminar, irmãos, orações nobres, é o terceiro tipo que eu coloquei aqui. Deus ouve orações nobres. Isaías 32, verso 8. O nobre projeta, o nobre pensa em coisas nobres, e pela sua nobreza se mantém em pé. O que são orações nobres, com motivações nobres? São aquelas que eu penso na glória de Deus. Primeira coisa, Deus vai receber glória nisso que eu estou orando. Deus será honrado, Deus será glorificado. O nome dele vai ser levantado mais alto. A pessoa que olhar para mim e vir essa resposta que eu estou alcançando, essa pessoa vai glorificar a Deus. Isso é um motivo nobre, irmãos. Então, para tudo, o apóstolo Paulo disse, o outro versículo que eu quero ler aqui, é 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado na minha vida. Eu estou orando por um casamento melhor, para Deus ser glorificado. Eu estou orando por filhos abençoados, para Deus ser glorificado. Eu estou orando por essa casa nova. Estou pedindo ao Senhor essa bênção, essa resposta, para Deus ser glorificado. Primeira coisa. Estamos orando por um terreno, por um prédio próprio, para o CCA nessa cidade. Deus vai ser glorificado nisso? Nem tudo é para a glória de Deus não, irmãos. Sabia? Nem tudo é para a glória de Deus. Tem coisas que é para a glória do homem. Por que queremos um culto excelente, um ministério de louvor, de música excelente? Por que queremos um prédio excelente? É para a glória de Deus? Então essa é uma motivação nobre. Se for, é nobre. Se não for, como dizia minha mãe, é peba. É nobre, é para a glória de Deus. Agora a segunda coisa, eu penso no bem-estar dos outros. Atitude nobre é quando eu tiro o olhar de mim e eu coloco nos outros. Altruísmo. Isso é contrário do que está se ensinando aí fora, viu? O que está se ensinando aí fora é pense em você. Valorize-se. Ô mulher, te valoriza, mulher. É uma mensagem em parte verdadeira, mas o que é que isso muitas vezes está estimulando? Para as pessoas serem egoístas, elas não pensam mais nos outros. Então o que é uma atitude nobre? Uma oração com motivações nobres? É quando é para a glória de Deus, mas quando eu estou pensando, vai abençoar outras pessoas? Por que queremos trocar as nossas poltronas plásticas, brancas, duras, por poltronas? Eu acredito que Deus é honrado na excelência, sim ou não? Deus é honrado na beleza. Uma coisa bela honra Deus, uma coisa esteticamente bela honra Deus, honra. A beleza honra Deus, certo? Motivação nobre, conforto. Agora imagina, não, eu quero 300 cadeiras aqui para mostrar, pastor fulano de tal, que a gente é top mesmo. É nobre isso, gente. Mas vocês veem que às vezes não acontece isso não?
quem entrar aqui vai dizer: poxa, esse pastor, o cara é excelente. Então eu não estou querendo a glória de Deus, eu não estou querendo o bem-estar de vocês, eu estou querendo ser reconhecido, ser elogiado. Entendem, irmãos, como é uma linha muito fina? Olhe para mim, eu estou terminando, tá? Eu sei que eu me estendi um pouquinho mais aqui, mas é uma linha muito fina entre a coisa ser para a glória de Deus e a coisa ser para a nossa glória. Tem muita coisa sendo feita no meio evangélico que não é para a glória de Deus. Não é. Parece que é, mas não é. Terminando, pensando nos outros, pensando no crescimento dos outros, mas também nobreza é quando eu penso nos mais fracos, nos mais necessitados, nos pobres. Isso é nobreza. Por quê? Porque quando eu penso em alguém que está acima de mim, ou está no mesmo nível que eu, essa pessoa pode me dar alguma coisa, não é? Uma pessoa mais rica, uma pessoa que está no mesmo nível que eu, ela pode me dar alguma coisa em troca. Mas o que é que o pobre, o necessitado, pode me dar? Se é ele que está precisando. Então é nobreza quando eu penso e eu oro por projetos. Aqui diz, o nobre projeta. São orações com projetos para abençoar o pobre, o necessitado, o frágil, o vulnerável. E eu termino aqui com 2 textos. Atos 20 e 35. E em tudo tenho mostrado, Paulo está dizendo, tenho mostrado a vocês que com trabalho árduo podemos ajudar os necessitados. Pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus: há maior bênção em dar do que receber. Isso aqui não está registrado nos evangelhos. Paulo ouviu de alguns dos discípulos: olha, Jesus disse. Não está nos evangelhos, mas são palavras de Jesus. A maior bênção, mais bem-aventurado, mais feliz é dar do que receber. E Provérbios 31, 8 e 9, na nova versão transformadora, diz assim: fale em favor daqueles que não podem se defender. Fale em favor das crianças, das viúvas, dos órfãos. Fale em favor das mulheres. Isso não é pauta. Isso não é pauta, queridos, política. Defenda os que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. Então, irmãos, quando eu oro com motivações nobres, Deus responde. Eu estou orando para a glória dele, eu estou orando para que as pessoas sejam abençoadas e eu estou orando para que necessitados, pobres, injustiçados, vulneráveis sejam tocados com a graça de Deus. Aí Deus diz: esse tipo de oração eu respondo. Amém? Então, fique em pé agora. E vamos então focar nesses 3 pontos aqui. Feche seus olhos. Primeiro, orações de acordo com a vontade de Deus, com a sua palavra. Segundo, orações com atitude de quebrantamento e humilhação. E em terceiro, orações com motivações nobres. Então agora feche seus olhos e vamos apresentar agora nossos pedidos diante do Senhor. Se o que estamos pedindo está de acordo com a sua vontade, se o que estamos pedindo é de forma humilde e quebrantada, e se o que estamos pedindo é nobre, então podemos agora apresentar diante de Deus na certeza de que Ele nos ouve. Senhor, como falamos aqui, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Também oramos por uma atitude de quebrantamento. Livre-nos de ser como o fariseu, que arrogantemente se colocou diante do Senhor, quase que dizendo que era melhor do que Deus. Guarde nosso coração da soberba.
da arrogância. Dá-nos o coração deste publicano, humilde, quebrantado. E também eu oro por orações com motivações nobres. Senhor, nós queremos orar, Senhor, orações que abençoem pessoas. Primeiro, que tragam glória para Ti, mas orações que abençoem pessoas. Orações que abençoem os pobres, os necessitados, os fracos, os vulneráveis, os esquecidos, os marginalizados. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê orações assim, Senhor, de acordo com a Tua vontade, orações humildes, com coração quebrantado, orações nobres, com motivações excelentes e nobres. Fale com o Senhor agora antes de encerrarmos. Nos céus, santo é o Teu nome. Vamos pedir que o Teu reino venha. Teu reino buscamos. Tua vontade seja feita. Tua vontade seja feita. Aqui na terra como ela é feita no céu. Na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Queridos, eu quero encerrar perguntando se alguém quer entregar a vida a Jesus, se alguém quer se reconciliar com o Senhor nessa manhã. Se você quer entregar sua vida a Jesus, se você quer confessá-lo como Senhor e Salvador, você pode sair do seu lugar, dar um passo aqui à frente, vir até aqui a plataforma e nós vamos orar com você. Ou se você tem um pedido específico de oração, nós vamos orar também agora no final por causas específicas. Então, se você quer receber oração, quando eu terminar com a bênção apostólica, você pode vir aqui à frente. Quem quer entregar a vida a Jesus, quem quer se reconciliar, ou aqueles que querem apresentar algum pedido específico ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Levante sua mão e eu encerro então com a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida. Abençoamos o teu retorno, abençoamos o restante desse domingo e o início dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Então, lembrando, quarta-feira estaremos aqui com um novo culto, novo dia, novo momento, com o pastor Misael. Próximo domingo estaremos aqui com a ceia do Senhor. Pastor Jaziael estará conosco aqui próximo domingo. Deus abençoe. Se você quiser receber oração, vem aqui à frente. Algum pedido específico, se você quer aceitar Jesus ou se reconciliar, vem aqui à frente, nós vamos estar orando com você. Alguém esqueceu o celular aqui, ó. O celular aqui com a capa.